todos prestadinhos. Obrigado, Jorge. Concordo com você. Agora são 9h29, não, 9h39 no horário de Brasília. CBN, eleições 2010. O presidente do PPS, Rubens Bueno, disse que defendeu a honra ao partir para cima do ex-governador Roberto Requião. Vamos acompanhar todos os passos e o Rubens Bueno fala ao vivo aqui na CBN, a rádio que toca a notícia. Dele, Tapia. Candinho, o sobe e desce de políticos em busca de votos nos aeroportos do Paraná tem se intensificado. O problema é que, em alguns casos, grupos contrários acabam por se encontrar nos saguões, o que nesse fim de semana resultou em uma grande confusão em Campo Mourão. A briga foi entre o ex-governador Roberto Requião, do PMDB, e o ex-deputado Rubens Bueno, do PPS. Em campanha ou em companhia de outras autoridades, Rubens Bueno aguardava Beto Richa, do PSDB, candidato ao governo em chapa contrária, a de Requião, que disputará o Senado na chapa de Osmar Dias, candidato a governador pelo PDT. Mas antes de Richa, quem desembarcou foi o Roberto Requião, que depois de reclamar que ninguém lhe aguardava, partiu para cumprimentar os políticos locais. Como o Rubens Bueno se recusou a cumprimentá-lo, Requião teria xingado a mãe dele, no momento em que Rubens Bueno teria dado um soco no ex-governador. O ex-deputado disse que precisou defender a honra. Chegou, dizendo que não tinha ninguém para recebê-lo, esculhambou a todos nós, chamando de baixo calão, palavras de baixo calão. Eu não cumprimentá-lo, ele quis aumentar o teor do baixo calão e eu não pude receber desta forma. Esse tipo de enfrentamento é lamentável por um lado, mas por outro lado também é aquilo que é a satisfação de que é a honra de cada um que tem que ser preservada. A minha está sendo preservada. A assessoria de Roberto Requião nega que o soco tenha atingido o ex-governador e afirma que houve apenas um empurra-empurra. Requião diz que foi insultado por Rubens Bueno, que, segundo ele, estaria histérico e, por esse motivo, teria levado um peteleco. Desembarquei no aeroporto de Campo Mourão porque fui comer um carneiro no buraco, na grande festa do município. Desci no aeroporto e na passagem cumprimentei um grupo de políticos do PPS. Vi o Rubinho e estendi a mão a ele. O Rubinho que eu falo é o limpinho, o famoso. Estendi a mão a ele, não me deu a mão, me insultou e de repente, como uma gata no cio, tentou me arranhar. Com facilidade, afastei o pequeno rapaz. Mas ele, histérico, insistiu e acabou levando os petelecos do pessoal que estava em volta. Amigos dele e alguns motoristas que foram me buscar. Motoristas, se não me engano, do Padovani. É uma coisa horrível a falta de educação e a histeria. Eu me senti desrespeitado. Daria uma surra no pequeno menino com facilidade. Mas não é isso que se espera de alguém que quer ser senador da República pelo Estado do Paraná. Me comportei com decência, mas o Rubinho perdeu a linha. O Requião, após a repercussão e as várias publicações de notícias com a informação de que ele teria apanhado, voltou à tona e confessou que não bateu, mas da próxima vez diz que vai, segundo ele, passar a cinta no moleque. O moleque era pequeno, fraco, poderia lidar com uma grande surra, mas resisti a tudo isso em nome da civilização, da educação e da urbanidade. Mas aí vem a canalha toda, os blogs da minha oposição, pondo uma versão que eu fui agredido, esmurrado e caí no chão. Pois muito bem, eu paro aqui. Eu não bati no moleque, mas que a situação não se repita nunca mais. Que a minha tolerância também esgotou. Se a situação se repetir, eu passo a cinta no moleque. Os dois políticos estavam em Campo Mourão para participar da festa do Carneiro do Buraco, né, Didi? Pois é. E ele continua agredindo e continua fazendo as suas acusações. O pessoal do chat da CBN dizendo aqui, demorou muito para a criaturinha apanhar de alguém aqui no estado do Paraná. A professora Baquita está comigo falando sobre isso e vários posts aqui no chat da CBN. Presidente Rubens Bueno, eu que lhe conheço há tanto tempo, que tive o prazer de fundar no Sudoeste, também aqui no Paraná, o PPS, e sempre soube da sua lisura, da sua transparência, da sua calma, né? Da sua tenacidade no trato da política e principalmente com as adversidades da política. Estourou, foi o limite, presidente? Bom dia.
dia, Cantini, bom dia, família de Cascavel, de toda a região. Foi a gota d'água, porque alguém ser agredido publicamente, com palavras de baixo calão, envolvendo a família, a mãe, atinge a honra de cada um, né, de qualquer um. Então não havia mais como tolerar esse tipo de agressão. E todos sabem que eu nunca fui de brigar com ninguém, de agredir ninguém, e todos sabem que o Requião é useiro e vezeiro desta prática de bater de cinta, de mandar prender, mandar bater. Essa é a prática e é o seu discurso ao longo do tempo, aterrorizando pessoas, agredindo instituições, desmoralizando empresas e atividade política como um todo. Então, não foi o limite. E nesse limite eu digo a você que é lamentável acontecer isso, eu lamento muito, mas não tinha outra saída a não ser naquele momento manter a minha honra e a minha dignidade. Presidente, o que aconteceu realmente agora com toda essa calma, que o senhor pode nos contar? O que realmente aconteceu? Não, aconteceu que ele, ao chegar no aeroporto de Campo Mourão, altos brados, eu estava ali com um grupo de cerca de 10 pessoas, ele altos brados dizendo que sempre que chegava em Campo Mourão, lá estava o prefeito de Campo Mourão, o prefeito da região e os puxa-sacos dele, dizendo isso aos altos brados, né? E apontando para nós, disse, tem esse bando aqui de, falou um palavrão, e estendendo para nós com a mão, apontando para nós, e veio nos cumprimentar. Quer dizer, eu não vou cumprimentar alguém que pratica uma agressão verbal daquele tipo. Eu me recusei a cumprimentar. E aí ele me chamou de um nome mais grave, envolvendo a minha mãe, a minha família. Claro que não concluiu a frase, porque aí eu parti para cima dele, para mostrar a ele que tem pessoas que têm dignidade. E com certeza eu estava ali representando milhões de pessoas do Paraná, ofendidos, tripudiados, humilhados ao longo do tempo, não suportava mais esse tipo de atitude. Então foi dessa forma o que ocorreu, né? Então, e em seguida ele, 2, 3 que estavam, o 4 acompanhando ele, foram para o carro e foram embora, se evadiram do local. Nós ficamos lá por mais uma hora, cerca de uma hora, né? Demovendo qualquer tipo de agressão que não fosse aquela inusitada para um momento como aquele, para alguém que estava ali também respeitando as pessoas. Ninguém chega impunemente agredindo com palavras de baixo calão e não receber nenhum tipo de resposta. Lamentavelmente foi esse tipo de resposta que eu encontrei. Presidente, o senhor chegou a ser agredido por um segurança, um tal de Dupas, que acompanhava o ex-governador? Não sei o nome, eu sei que é alguém, claro, que ao me puxar, enfim, me tirou de lado, puxando, mas nada que fosse uma agressão, né? Foi para tentar separar aquilo que já tinha acontecido. Bom, diante disso, o senhor disse que lavou a honra e acredito que lavou a alma de muitos, como o senhor falou agora, que estavam por explodir, isso se passando por imprensa, por políticos, por prefeitos, por companheiros e não, que sempre foram tratados dessa forma pelo ex-governador. É lamentável, todos sabem, Cascavel conhece, qualquer lugar do Paraná conhece. Você não imagina quantas ligações eu recebi do Brasil inteiro. Há pouco eu recebi de Porto Alegre, recebi de Natal, de Maceió, de Salvador, de Brasília, de São Paulo, do Brasil inteiro. As pessoas que eu conhecem, dessa relação por onde passa, de chegar agredindo, esculhambando, denegrindo, ofendendo as pessoas, isso o Brasil inteiro conhece. Até que acontece isso. Então eu recebo solidariedade do Brasil inteiro num momento como esse, que eu não queria que tivesse acontecido, eu repito. Mas lamentavelmente ocorreu, e não me arrependo do que aconteceu. Me senti representado naquele ato, viu, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a você, bom dia à família, que eu respeito muito de Cascavel e de toda a região. Muito obrigado ao presidente do PPS, Rubens Bueno, contando realmente o que aconteceu no encontro com o ex-governador Roberto Requião no aeroporto de Campo Mourão. Todos os detalhes também no site da CBN, www.cbncascavel.com.br. Já está sendo postado a posição do Requião e também agora ao vivo a posição de Rubens Bueno.